Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor. A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Lição de número 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. O título da lição é: Somos carta viva do Espírito e da liberdade. O textual está em 2 Coríntios 3, versículo 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A verdade prática nos diz: nossa vida deve refletir diariamente a glória de Deus que nos transformou através da genuína mensagem da cruz. Nós vamos fazer agora a leitura bíblica, que se encontra em 2 Coríntios 3, de 1 a 11. Leitura responsiva. Eu vou iniciar com a leitura e vamos intercalando com a igreja. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Vamos juntos. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, te louvamos, rendemos a Ti toda glória, todo louvor, toda adoração, porque só o Senhor é digno de honra, glória, louvor e adoração. Nós te adoramos, nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos e nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos nessa manhã que o Teu Espírito Santo nos ensine, que tudo seja conduzido segundo o Teu querer e a Tua vontade, e que a Tua palavra possa ficar realmente guardada em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Esta lição, nós vamos estudar, nós vamos ver a ministração do apóstolo Paulo acerca da revelação da glória de Deus. E ele entrou nesse tema porque algumas pessoas lá em Corinto, pessoas que estavam polemizando, estavam incitando a igreja a exigir do apóstolo carta de recomendação, carta de apresentação, para que o ministério dele fosse comprovado como verdadeiro, fosse certificado, tivesse validade. E o apóstolo então responde de uma forma muito brilhante
a essas inquietações deles, responde colocando que eles próprios são a carta de recomendação. Como assim? O apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus. A palavra de Deus foi pregada corretamente por ele. Ele ensinou aquele povo o caminho da salvação, e aquele povo aceitou a verdade bíblica, aceitou a pregação do evangelho através do ministério dele, se reconciliou, e aquele povo se tornou um povo salvo, resgatado por Jesus Cristo. Então, o que ele disse é: a melhor carta de recomendação, de apresentação do meu ministério, são vocês próprios, são os salvos, são aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que passaram a compreender a verdadeira mensagem do evangelho através da pregação dele. Por mais que houvesse pessoas ali que quisessem voltar à lei, quisesse voltar ao ensinamento anterior, que não valia mais, não se podia negar que a nova aliança feita por Jesus, ela fez aquela transformação, ela manifesta a glória de Deus na vida dos salvos, e não se pode negar que no rosto de cada um deles se testifica essa verdade, da liberdade de não precisar mais cumprir a lei, da liberdade em não cumprir a lei, porque ela já foi plenamente cumprida por Jesus. E nessa manhã, nós estamos aqui estudando, aprendendo a palavra de Deus e falando aqui dessas cartas vivas, dessas pessoas que receberam a mensagem do evangelho através do apóstolo Paulo, e por isso a sua vida foi mudada. Falando disso, falando em atitudes das pessoas que receberam o evangelho, vamos agora então refletir um pouco nós mesmos, cada um, em como as nossas atitudes, elas têm refletido a glória de Deus. Como a nossa fé, ela tem sido realmente um testemunho vivo dos valores bíblicos que nós acreditamos, que nós já aceitamos. Como as nossas atitudes estão manifestando a glória de Deus nas nossas vidas. Até porque o objetivo dessa lição hoje é exatamente esse, falarmos um pouco sobre o testemunho da santificação, de como manifestar as nossas atitudes, nas nossas atitudes, a glória de Deus na nossa vida. E declarar também que não há salvação em nenhum outro, mas só há salvação em Jesus, como nós todos sabemos. Então, toda aquela igreja ali era um milagre evidente, uma prova da autoridade do ministério de Paulo. Não fazia sentido eles exigirem cartas de recomendação, como nós já lemos aqui na leitura bíblica. Eles eram cartas vivas, aquelas pessoas que receberam a palavra, que receberam o ensinamento bíblico, que receberam a verdade, eles próprios eram as cartas vivas que comprovavam a veracidade, a autenticidade do ministério de Paulo. Paulo reage àqueles que pediam essas cartas e alerta dessa forma, que foi através da pregação dele que aquelas pessoas aceitaram a Cristo, que Deus manifestou a salvação entre eles, de modo que eles agora são cartas vivas, o testemunho vivo do ministério do apóstolo Paulo. Essas cartas são conhecidas de todos, como nós lemos nos versículos 1 e 2. E na nova tradução da linguagem de hoje, esses mesmos versículos, a gente lê assim: nós precisamos entregar a carta de recomendação ou pedir a vocês tais cartas? Vocês são as cartas escritas no nosso coração para serem conhecidas e lidas por todos. Eles próprios eram essa evidência da veracidade do que Paulo pregava e do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo destaca algumas evidências que legitimam a originalidade e a sinceridade da sua pregação, em oposição à doutrina de falsos mestres que estavam causando divisão na igreja de Corinto. Na verdade, essas pessoas que estavam incitando a igreja, que estavam se levantando com falsos ensinos, voltando ao cumprimento da lei, a necessidade disso, falsos mestres que estavam trazendo divisão na igreja de Cristo. Esse tema da divisão, ali em Corinto, ele já é presente desde a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 6 e 7. Nós lemos assim:
Não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como a massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Falsos mestres, e o apóstolo Paulo já falava sobre isso. Falsos mestres, vamos abrir aqui um parêntese, divisão na igreja. Falsos mestres são homens que pregam a si mesmos e sonegam ao povo a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho que é a cruz de Cristo, arrependimento, salvação, o único caminho, a verdade, a vida, Jesus Cristo, que a salvação só há em Jesus. Os falsos mestres, eles se apegam assim a picuinhas, a tradições, a legalismos, e com isso perturbam e afastam as pessoas do tema central da Bíblia, que é a salvação por meio de Cristo e só por meio dele. Eles acrescentam ao Evangelho, acrescentam mudanças na essência do Evangelho. Sabemos que não é por méritos, não é por obras, não é por sacrifícios, não é por penitências, mas a salvação, ela acontece pela graça de Deus, pela obra de Cristo na cruz. Quando nós cremos, nós recebemos a salvação. Jesus é o único caminho, Jesus é a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. O verdadeiro Evangelho revela Cristo, anuncia a salvação pela graça, mediante a fé, trata da pessoa de Cristo, tudo gravita em torno da pessoa de Cristo, revela que somos pecadores, precisamos da graça de Deus, precisamos nos arrepender, e por colocar nossa confiança somente em Jesus, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus, e precisam da salvação, e precisam de Jesus. As pessoas que servem a Jesus, os verdadeiros mestres, os verdadeiros apóstolos, não buscam riquezas neste mundo, não buscam poder neste mundo, conhecem a palavra de Deus e sabem que esse mundo jaz no maligno. Mas os verdadeiros mestres, os apóstolos, como o apóstolo Paulo, mostram que a salvação é de graça, que a salvação é pela fé e unicamente em Jesus. Então, precisamos sempre estar atentos a ensinamentos de falsos mestres, para que não saiamos do caminho, ou para que as pessoas que amamos, que ouvem esses falsos mestres, possam também sair do caminho. Na verdade, precisamos buscar a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. A verdade está na palavra de Deus, a verdade é luz, que é Jesus, está na palavra de Deus, está na Bíblia. Esse lugar aqui, esse momento aqui, não é um momento excelente, um momento de aprendermos a palavra de Deus. É uma escola bíblica dominical, é uma escola sem igual. Então, é importante termos isso em mente, buscar sempre a verdade através da leitura das Escrituras Sagradas. Na própria Bíblia, está bem mostrado que essa igreja de Corinto, que os coríntios, eles viviam, né, em divisão, eles tinham um problema muito grave de divisão. Em 1 Coríntios 3, nós lemos no capítulo 3, versículo 1. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se fossem as pessoas do mundo, como se fossem as crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite, não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Lá no capítulo 1, se fala muito claramente, também em 1 Coríntios, da divisão na igreja. Irmãos,
Peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloe me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro e ainda outro eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Aquela era uma igreja que foi chamada a atenção por Paulo por causa das contendas, das desavenças. Isso acontece por causa do pecado. Isso não é novidade para nós, é uma realidade entre os seres humanos. No entanto, a igreja do Senhor, aquela que já ouviu a palavra de Deus, aquela que já é salva, né, e nela manifesta a glória de Deus, não se espera que o cenário dessa igreja seja um cenário de desavenças, de contendas, de brigas, de disputas, de intrigas, porque todos aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que isso resulta em vergonha, em desmoralização do Evangelho de Cristo, torna o nome do Pai envergonhado, do Filho também, e o povo desmoralizado. E não é difícil perceber, todos nós sabemos, que nos dias de hoje existem facções, divisões, grupos dentro da igreja, pessoas que não agregam, mas só dividem, se ocupam de bobagens, se ocupam de filigranas, em nada acrescentam para a obra de Deus, pelo contrário. A conclusão é que a divisão é negativa. E é preciso esclarecer que opiniões diferentes não significam divisão. Ao contrário, a diversidade de dons, a diversidade na igreja, ela é positiva na vida da igreja. A divisão é negativa. O Evangelho produz a unidade na diversidade. Ele produz a unidade, não dissensões. E Paulo estava querendo consertar, resolver o problema daquela igreja. Eu li, estudando essa lição, que o apóstolo Paulo queria até fazer as pazes com aquela igreja. Estudando sobre isso, porque ele já tinha, batido muito, já tinha exortado muito. E entendeu-se e se entende que numa situação dessa, é preciso resolver essa questão. É preciso resolver a questão da divisão. E quando Paulo foi tratar desse assunto com eles, eu já li o texto aqui de 1 Coríntios 3, quando ele ficou sabendo das contendas na igreja, ele informou à igreja o problema e o nome de quem lhe trouxe o problema, como nós já lemos aqui no texto. Quando as coisas são trabalhadas assim, com essa transparência, que o apóstolo Paulo agiu, como ele optou por fazer, o mal é tratado, estancado e resolvido, sem deixar feridas, sem deixar problemas. A maledicência, num caso desse aqui de transparência, ela também é neutralizada. Nem todos na igreja optam por agir assim, mas foi esse o caminho adotado pelo apóstolo Paulo. É o modo descrito na Bíblia quando se foi exortar aquela igreja em Corinto. Porque, na verdade, se deixar acontecer a divisão, como já foi lido aqui, uns de Paulo, de Pedro, de Apolo, como se fossem vários Cristos, como se fossem várias verdades. E o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele é um só. E vamos repetir, só Jesus Cristo salva, e só Jesus Cristo é digno de honra, de glória e de louvor. E quando nós nos deparamos com uma situação dessa, de uma igreja que vive esse cenário e repete, já lemos aqui o apóstolo Paulo exortando, conclui-se que é uma igreja carnal, é uma igreja infantil, que não está centrada e nem preocupada com a pregação da verdade do Evangelho. Os pregadores não estão pregando Cristo, e nem quem segue esses pregadores também não está. Eles estão se tornando os protagonistas, e não mais o Evangelho de Cristo. Isso acontece quando o mundo está influenciando a igreja, e não a igreja influenciando o mundo. Quando a igreja é carnal, ela é cheia de inimizade, por questões pequenas diante da essencialidade do Evangelho, por firulas, de quem parece realmente que não tem o que fazer, quando a Bíblia diz que os trabalhadores são poucos, mas a seara é enorme. O próprio Jesus diz isso. E nesse cenário de divisão aqui daquela igreja, pergunta-se onde está a cruz de Cristo,
que promove a unidade e derruba a parede da inimizade, como está lá em Efésios 2, 14 a 16, Filipenses 3, 17 a 18. Quando a igreja ela está preocupada mais em seguir o líder, como nós lemos aqui nos versículos que lemos, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, a igreja está preocupada mais com o pregador do que com a mensagem que está sendo pregada. A igreja faz grupos, tem sentimento faccioso, partidarismos, e o que se ganha com isso? Rupturas relacionais, inimizades, tristeza, dor, mágoa, feridas. Irmãos, comecei na igreja, a frequentar uma igreja evangélica e me converti criança. Já contei aqui na igreja, minha mãe me levava, minha mãe era crente, eu aceitei a Cristo sozinha lá, meus pais não estavam. Eu não tive assim um incentivo em casa para isso. O incentivo foi ela nos levar para a igreja, eu e a minha irmã. Eu aceitei a Cristo ouvindo a palavra, mas algo que vinha, era como se fosse assim uma forma de agir, como se fosse algo certo na vida de todo mundo que estava ali, que levava os seus filhos. O bom é a amizade que existe dentro da igreja. Todo mundo quer os seus filhos na igreja, para que eles sejam amigos de crentes. Todo mundo quer que os seus filhos estejam na adolescência na igreja, para que eles tenham amigos crentes. E assim também eu fui criada, fui ensinada, e assim eu fiz com os meus filhos. Porque o papel da igreja é esse. É um papel de unidade, é um papel de irmandade, é um papel de todo mundo junto. E perder tempo com esse tipo de partidarismo é permitir realmente que muitos se desviem e que outros não se salvem. Pois enquanto a igreja se ocupa com isso, os grupos, eu sou desse, eu sou daquele outro, esse é melhor, esse é pior, esse está certo, esse está errado. Quando se ocupa com essa carnalidade, muitos se perdem. E muitos morrem sem salvação. E esse papel é da igreja, de levar a salvação para os outros. Então, essa competitividade não leva a nada. A igreja não pode perder, e se já perdeu, precisa resgatar a sua identidade de irmandade, de comunidade unida pela cruz de Cristo, através da qual também trabalham mutuamente, se doam ao próximo, se honram, se respeitam, se amam, como Cristo ensinou, e é o princípio base do evangelho do cristianismo. Fechando aqui esse parêntese, Paulo indaga se mesmo com toda a doação dele pelo evangelho, sem pedir nada em troca, os coríntios continuariam se deixando levar, se impressionar por cartas de apresentação, como faziam os fariseus. Essa leitura está em Atos 9, de 1 a 2. O próprio Paulo ali, quando era fariseu, antes de aceitar a Cristo e de mudar, ele mesmo pede carta de recomendação para os outros, para os cristãos. Em Mateus 7, 15 a 16, nós temos ali uma leitura que fala da árvore, que se conhece pelo fruto. Na verdade, só se conhece se a mensagem é de Deus, se a mensagem é real, pelos efeitos dessa mensagem. E nós temos que assimilar para as nossas vidas que nós somos as árvores e que nós temos que dar bons frutos, fruto de arrependimento, fruto de salvação. Quando Paulo pregou, vidas foram transformadas. Uma igreja que nasceu no meio da idolatria foi transformada, foi resgatada, foi salva. A presença do Espírito Santo era visível. E por isso o apóstolo diz: vós sois a minha carta, vós sois a carta de apresentação, vós sois a carta de recomendação de que esse ministério é verdadeiro, de que essa palavra é verdadeira. As cartas produzidas por nosso ministério. O apóstolo diz que aquela igreja, aqueles irmãos são carta de Cristo. E o sentido dele aí é o seguinte: igreja edificada por Jesus a partir da verdadeira pregação pelos apóstolos. Paulo alerta que reconheçam que somente os apóstolos comunicavam a verdadeira mensagem. A igreja retirada da idolatria, ela foi produzida pelo ministério de Paulo. É um risco dar ouvido a quem não prega a mensagem da cruz, a mensagem determinada, ensinada pelo Espírito Santo de Deus. Não em tábuas de pedras, mas
no coração dos homens, porque essa mensagem que é produzida no coração, ela é viva, ela muda o caráter, ela muda a pessoa, e ela, a cada dia, ela produz frutos. As cartas da nova aliança, os versículos estão aí na revista. A verdade é que os que queriam desmoralizar Paulo, os que queriam desconstruir o ministério de Paulo, a verdade pregada por Paulo, eles eram falsos mestres. Eles estavam querendo acrescentar ao evangelho ritos, costumes, tradições, interditos mosaicos, proibições, e tolher a liberdade daqueles que não precisavam mais cumprir os preceitos, cumprir apenas a lei. O alerta de Paulo, primeiramente aqui, é o de que a verdadeira mensagem da cruz era pregada por ele e pelos demais apóstolos. É um alerta, é para ficar atento, é para ouvir, é para confrontar com a palavra de Deus. Eu vou abrir aqui um outro parêntese, porque nós lemos lá no início, e agora também, nesse item, o versículo que nos chama a atenção para estudar esse item aqui da lição, é aquele que termina com a frase: porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, vou falar um pouco de uma interpretação errada que pode existir, e que realmente, lendo sobre o assunto, essa interpretação existe. Algumas pessoas podem já ter ensinado por aí que o significado de a letra mata é não se dedicar tanto à leitura da palavra, não se dedicar tanto ao estudo das escrituras, mas se preocupar mais em oração, em buscar a presença do Espírito Santo, em buscar reuniões ou momentos de busca, de sobrenatural, de experiências espirituais, e interpreta erroneamente essa frase: a letra mata e o espírito vivifica. Na verdade, não há nenhuma dicotomia ou contraste entre você ler a palavra e buscar o Espírito Santo, ter uma vida de oração, ter uma vida de piedade, pensar no outro. Isso é cristianismo. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer aqui. Muito pelo contrário. Estudar a Escritura, conhecer mais e mais a palavra de Deus, isso revela maturidade cristã, maturidade da igreja. Isso revela conhecimento da palavra de Deus. E nós precisamos não só estudar, nós precisamos estudar muito. Precisamos ensinar a palavra. Precisamos buscar o entendimento da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma. A palavra de Deus é que é viva. É a palavra de Deus é que muda. Ela que é a nossa bússola, ela que é a luz para os nossos caminhos, ela que nos mostra o evangelho de Cristo. Então, o ensinamento de Paulo aqui anda longe desse ensinamento que pode ter sido dado a alguém, e alguém ainda pensar às vezes, e alguém às vezes até colocar: deixa de estudar, está estudando demais. Não, irmão, estude a palavra, porque até quando você ora ao Senhor e busca ao Senhor, ali não é um monólogo, você fala e o Senhor te responde, e a forma que Ele mais te responde é através da palavra dEle. Ele fala com você através da sua palavra. Então não tem distanciamento entre estudar a palavra, ter vida de oração, buscar a presença de Deus, buscar experiências com Deus. Essas pessoas que às vezes afastam o estudo da palavra, correm o risco de entrar numa seara de misticismo, numa seara errônea, errada, de sobrenatural, ou de buscas que estão fora da palavra do Senhor. Amém? Os irmãos compreendem? Na verdade, a lei mata e o Espírito vivifica é um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. Porque antes, na antiga aliança, a lei era apenas para cumprir preceitos, ela não transformava ninguém e nem dava o direito a ninguém da salvação, porque não tinha como mudar o homem. Só cumprindo preceitos, só cumprindo regras, ninguém é transformado. Então, a letra realmente mata. Então,
e o Espírito vivifica, porque através da nova aliança, através de Jesus, tudo mudou. Essa palavra, ela está no nosso coração, e ela produz mudança de caráter. Ela é vida, ela nos deu salvação. A nova aliança, Jesus veio ao mundo para nos dar salvação, para religar o homem com Deus. É por isso que aquele versículo lá em Romanos diz assim: miserável homem que sou, não é? Como que eu vou sair? Como que eu vou ser salvo cumprindo preceitos na lei apenas? Não, foi preciso e é preciso a nova aliança, é preciso a experiência com Deus, é preciso a salvação através de Jesus, para que haja realmente arrependimento de pecados, para que haja realmente uma mudança dentro. A lei mosaica, ela manifesta o pecado sem nos justificar. Por isso a letra mata. Ela nunca teve o propósito de nos apresentar limpos diante de Deus. Por isso a lei não salva. Embora ela seja perfeita, ela não santifica. E nós permanecemos em pecado se insistirmos em viver apenas cumprindo a lei. E é por isso que essa pregação legalista, judaizante, ela leva à morte. Ela mata. O Espírito Santo, ao contrário da lei que nos foi concedido pelo sacrifício perfeito de Cristo, Ele nos vivifica, Ele muda o caráter para nos fazer em tudo parecidos com Jesus, pois Ele escreve em nós mesmos a sua vontade, e nós vivemos sobre uma nova aliança, sob a graça que nos foi concedida. Amém, queridos? O ministério do Espírito Santo. A lei mata, o Espírito vivifica. Para combater melhor o falso ensino dos judaizantes, Paulo faz comparações entre os deveres da lei e os favores da graça. A nova aliança é o grande sinal, é a conversão à vontade de Deus através do Espírito Santo. A antiga aliança era um sistema punitivo, incapaz de livrar da condenação. E a comparação aqui é que a primeira é uma instituição condenatória e a segunda é uma instituição salvadora, firmada no sangue de Jesus. Quando a lei foi instituída, em todos aqueles dias, Moisés permaneceu diante de Deus e a glória divina resplandecia em seu rosto. E Paulo quer mostrar aqui que no passado a perfeição e a santidade de Deus se manifestava por alguns instantes. O rosto de Moisés ficava resplandecente por alguns instantes. Na nova aliança, firmada no sangue de Cristo, a atividade do Espírito Santo é constante, convence, converte, resplandece em nós de forma permanente a glória de Deus. Ele nos santifica, Ele nos ajuda. A glória sobreexcelente. Paulo ensina que em Cristo Deus revelou toda a sua glória nitidamente para nós. Nitidamente, de modo nítido. O brilho eterno. Paulo falava com liberdade, pois ele era conduzido pelo Espírito Santo, que opera e resplandece eternamente na igreja. O Espírito Santo opera e resplandece na igreja. É constante, não é um brilho provisório, não é um brilho que apaga rápido, mas é uma atividade constante na vida do crente. Uma mensagem dessas não era possível ensinar, trabalhar com ela naquela época, entre os filósofos gregos ou entre os rabínicos, entre os grandes judeus. É por essa certeza que Jesus nos salvou, que o Espírito Santo nos transformou. Pela fé em Jesus é que sabemos que cada um de nós, que cremos em Jesus, não em tábuas de pedras, mas no nosso coração. E no nosso coração e em nós manifesta-se a glória de Deus que nos salva da condenação. A glória de Deus se manifesta numa transformação definitiva em nós, preparada, produzida pelo Espírito Santo. Na revista do professor tem uma leitura adicional muito boa sobre esse assunto da antiga aliança, da nova aliança. Eu vou tomar liberdade aqui para ler
Está claro aqui que Paulo contrasta a antiga aliança com a nova, mostrando-nos as alianças da lei e da graça. Quando ele diz que a letra mata, refere-se à lei mosaica dada à nação de Israel nas tábuas de pedra. A nova aliança que concede a vida está escrita pelo Espírito Santo em nossos corações. Como a lei mosaica matou, determinou a pena de morte para certos atos de desobediência e para aqueles que não quiseram obedecer a Deus, foi uma morte física e literal. Mostrava os deveres do povo, mas não podia capacitar as pessoas a cumprirem ou satisfazerem as leis que continha. Exigia a obediência e certas regras, sem difundir a força moral para tanto. Mesmo assim, a lei mosaica era boa e servia a um determinado fim. O mandamento não podia salvar ninguém, mas Deus, na sua misericórdia, providenciou um sistema sacrificial para a remissão de pecados. Ele aceitava provisoriamente a morte de animais como substituto pela morte dos pecadores. Foi somente uma maneira de assinalar o futuro sacrifício definido e abrangente do seu Filho Jesus Cristo, o qual seria a base da salvação para todos os povos de todas as épocas. Quando as pessoas se arrependem de seus pecados, Deus salva pela sua graça. O povo da antiga aliança, com aqueles sacrifícios, aquele sangue derramado, olhava para frente. O Messias veria. O povo, depois que Jesus veio, nós olhamos para trás, para a cruz de Jesus. Isso nos mostra que a velha aliança também apontava para Jesus. Ela aponta para Jesus, porque Jesus é o centro de tudo. Jesus é a razão de tudo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa paz. E só Ele é digno de honra, de glória, de adoração, de louvor. Se você adora Jesus e conhece, glorifique o nome do Senhor Jesus agora. Dê glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não é um brilho provisório. É um brilho permanente. É uma glória sobreexcelente. Paulo está explicando que a glória manifesta no rosto de Moisés não se compara à glória manifesta por Jesus, em Jesus. Eles estavam, os coríntios, cometendo um erro ao olhar para trás, ao querer voltar para aquele sistema legalista, que não vale mais. É um sistema que leva à morte e não leva à vida. É uma escravidão. Embora declarassem a fé em Jesus, acrescentavam a ela a prática de preceitos que Jesus já havia cumprido com perfeição. O próprio Jesus precisou tirar o véu, a cegueira acerca das verdades reveladas na Escritura, que ainda embotava os olhos dos discípulos que caminhavam para Emaús. Jesus já cumpriu a lei. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Jesus veio para nos transformar de verdade, para nos dar vida, para nos dar vida eterna. Não há nada que impeça a salvação do povo que crê em Jesus, que se arrepende dos seus pecados e que busca realmente essa comunhão com Deus, esse brilho permanente, busca manifestar a glória de Deus através da sua vida, através das suas atitudes, sendo semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus. Uma vez transformados, nós não somos mais como os que viam a glória de Deus através do véu no rosto de Moisés. Os hebreus viam, eles olhavam, mas eles não viam toda a glória que nós vemos pela fé em Jesus. A lei, realmente, os preceitos, eles não precisam mais ser cumpridos, mas os princípios, eles não foram revogados. Os princípios bíblicos, os princípios cristãos, o nosso Jesus, ele permanece para sempre. A Bíblia Sagrada, ela não é questionada, ela não foi questionada, ela permanece viva, produzindo vida. E a Bíblia mesma diz que mesmo que apareça outro, se alguém aparecer pregando um outro evangelho, que sejamos até nós, ou um anjo que desceu do céu, não creia, é amaldiçoado. O evangelho é o evangelho de Cristo.
é a palavra, é a nova aliança. E se nessa manhã, meus irmãos, nós estamos aqui hoje, reunidos em escola dominical, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, realmente, se você glorifica Jesus, se você sabe que Jesus é o único, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o único digno de honra, de glória, de adoração, de louvor, é a verdade eterna, é a verdade viva. Ele está presente aqui, Ele está em nós. O nosso Jesus, Ele salva, liberta, cura. É o único, é o caminho, a verdade e a vida. Se é assim que você crê, se é assim que você adora, aplauda agora o nome do Senhor Jesus, glorifique o nome do Senhor, diga ao Senhor Jesus, só Tu, Senhor, é digno de honra e glória. Eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, eu te amo, Tu és perfeito, a minha vida é Tua, Senhor. Diga isso para o Senhor Jesus nessa manhã. E que Deus nos abençoe e que essa palavra fique guardada no nosso coração. Que possamos nos examinar sempre, sempre nas nossas atitudes. Que essa glória de Deus seja realmente manifesta a cada dia na nossa vida. Amém? Deus abençoe, queridos. Paz do Senhor. Muito obrigada.